Primeiro vamos lembrar o que é uma máquina térmica, porque a segunda lei vai falar coisas muito relevantes sobre isso. Uma máquina térmica, cara, basicamente é o seguinte: você tem ali uma fonte quente, né? E aí você recebe energia sob a forma de calor dessa fonte quente. Vou chamar de QQ, calor que eu recebi da fonte quente. O que você quer que a sua máquina térmica faça? O que é uma máquina térmica? É um motor de um carro, por exemplo, uma máquina térmica. Você quer o quê? Você quer que ela recebe calor, então rolou uma combustão, pum, esquenta muito, libera-se muita energia. Você quer o quê? Você quer que a sua máquina térmica faça trabalho, põe o carro para andar, né? Então o que te interessa numa máquina térmica é isso aqui, ela realiza trabalho. E o que seria interessante para você, né, se você pudesse escolher, seria toda a energia que eu recebi da combustão da minha fonte quente, eu realizar integralmente isso aí de trabalho. É o melhor de todos, é o rendimento 100%, não desperdiça nada. Toda a energia que você recebe sob a forma de calor, você realiza de trabalho. Seria muito bom. Mas um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica diz justamente isso. É impossível construir uma máquina térmica cujo único propósito seja, operando em ciclos, converter integralmente calor em trabalho. Não tem como você converter integralmente calor em trabalho numa máquina térmica operando em ciclos. Beleza? Não tem como. Não dá? Não dá. Ou seja, o que está te contando a segunda lei? Que sempre você vai ter, então, o quê? Perda. Que seria aqui, então, deixa eu colocar aqui, chamar de QF. Calor que você cede para a fonte fria, um calor que você rejeita para a fonte fria. Então, sei lá, se eu recebi, e a conta sempre fecha, tá? Como assim a conta sempre fecha? Se eu somar tudo que está entrando na minha máquina térmica, tem que ser igual a soma de tudo que está saindo. O que é isso? É a primeira termodinâmica, o balanço energético. A conta tem que fechar. O que está entrando na minha máquina térmica? Calor da fonte quente. O que está saindo? Trabalho e calor da fonte fria. Ah, tá. Então, a primeira lei da termodinâmica, a conta de balanço energético, seria o quê? O QQ, o que está chegando, é igual a W, trabalho, mais QF. Ah, tá. Pode ser? Ou seja, né? Então, vamos guardar isso aqui vai ser importante para a gente. Mas, basicamente é o quê? Se eu recebi 100 joules da minha fonte quente e rejeitei 30 joules da minha fonte fria, quanto que eu fiz de trabalho? 70. Eu recebi 100, rejeitei 30, é porque eu aproveitei quanto? 70. Ah, tá. 70 mais 30, 100 é o 100 que eu recebi. Ah, tá. Quanto que seria o rendimento dessa máquina térmica? A gente fala que seria de 70%. Por quê? Porque o rendimento é o que te interessa, o que você quer? Eu quero fazer trabalho, pôr o carro para andar e tal. Né? Quanto que eu recebi para fazer isso? 100. Então 70 é o que me interessa em relação a 100 que eu recebi, 70% é o nosso rendimento. Pode ser? Então vou destacar aqui também, é uma outra equaçãozinha importante quando a gente fala de máquinas térmicas, que é o rendimento. Né? O rendimento, a gente costuma usar essa letra grega eta, seria então o que te interessa. O que te interessa? É o trabalho que está sendo realizado. O que me interessa é o trabalho. Então, é o trabalho sob o que você recebeu para fazer aquilo. E o que você recebeu é o QQ. Pode ser? Beleza. Vou até colocar aqui, cara, eu acho que é importante a gente conhecer essas equações. Então, vou destacar e deixar elas aqui, ó. Então, essa aqui é basicamente uma continha de primeira lei termodinâmica, de balanço energético, então, realmente, nada demais, né? Vou deixar aqui, ó, opa, máquinas térmicas. Vou deixar assim, ó, máquinas térmicas. Beleza. Daqui a pouco a gente vai falar também de refrigeradores térmicas. Então, olha só, equações importantes quando falamos de segunda lei. Balanço energético, e agora eu vou botar aqui mais uma, que é a equaçãozinha do rendimento. Beleza? Rendimento. Opa. Tá aqui então o nosso rendimento. Fechou? Pronto. Eta, rendimento, trabalho sob calor da fonte quente. Vou fazer até assim, ó. Tô achando esse rendimento aqui muito... Essa letra aqui tá muito esquisita. Vamos lá. Pronto. Esse é o nosso rendimento. Beleza? Então tá aí. Deixa eu desmanchar. Então vamos ver se ficou claro, né? O que você tem que saber? Que uma máquina térmica, qual que é o propósito, qual que é a razão de ser de uma máquina térmica? A razão de ser dela é receber calor da fonte quente e realizar trabalho, é isso que você quer. Mas é impossível converter, como eu te disse,
Esse é um dos enunciados. O que a segunda lei diz? Eu te falei já, ela diz várias coisas, eu vou discutir com você. Mas existem 3 formas diferentes e equivalentes de se enunciar a segunda lei da termodinâmica. Uma delas é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único propósito seja converter integralmente calor em trabalho. Se eu não posso converter integralmente calor em trabalho, eu sempre tenho que rejeitar. Se eu sempre tenho que rejeitar, o trabalho que eu realizo sempre é menor do que o calor que eu recebo da fonte quente. Porque do calor que eu recebo da fonte quente, parte eu rejeito. Ah, tá. Se parte você rejeita, então esse cara é sempre menor do que aquele, então o seu rendimento nunca é 100%. Sacou? Ah, beleza. Então, uma outra forma de você entender a segunda lei é isso. Falar, cara, entendi, nunca existe um rendimento 100%. Sempre tem perda, sempre tem desperdício no processo, infelizmente. Beleza, é isso. E aqui então é simplesmente essa continha de balanço. Se eu recebi 100 e fiz 40 de trabalho é porque eu rejeitei 60. Beleza, é isso, né? Tranquilo. Vamos já discutir aqui, antes de falar até de um ciclo importante, que é o de Carnot e tal, vamos discutir o que é, né, um refrigerador. Porque qual que é o processo natural? O processo natural é o calor sempre fluir da fonte quente para a fonte fria, né? O calor sempre vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Esse é um processo natural. Perfeito. O que vem a ser... Agora, por exemplo, aqui agora, estou com o ar-condicionado ligado. O ar-condicionado, ele faz o inverso. Não é o calor indo do mais quente para o mais frio. Pô, aqui no estúdio em que eu estou, a temperatura está menor, que está mais gelado. E o ar-condicionado continua operando, retirando o calor de aqui que está mais frio e jogando lá para fora que está mais quente. Ele faz o processo inverso. Entendi. Como que funciona então um refrigerador? Um refrigerador, cara, ele é exatamente uma máquina térmica operando um ciclo inverso. Olha só. Então tá aqui, ó. O nosso refrigerador, o que será ele? Olha aqui. Vou chamar de R, né? M seria de máquina térmica. Vou sapecar aqui um R, de refrigerador. O que é um refrigerador? Olha só. Vou sapecar o desenho aqui pra gente, ó. Isso aqui seria uma máquina térmica, tá? E o refrigerador? O refrigerador seria o seguinte, ó. Fonte fria. Vamos lá. O refrigerador, por exemplo, seria, eu já dei um exemplo aqui, né? Seria, por exemplo, um ar-condicionado, uma geladeira, faz isso, né? Então, olha só, Ctrl+C, Ctrl+V que eu dei aqui, tá? Isso aqui seria uma máquina térmica que eu coloquei aqui. Um refrigerador, ele é simplesmente uma máquina térmica operando no ciclo inverso. Como assim operando no ciclo inverso? Inverte as setas. Tá vendo que a seta aqui tá para baixo, não tá? Ah, tá. Então coloca ela para cima. Então o refrigerador arranca calor da fonte fria. Beleza. A seta aqui tá para baixo. Coloca ela para cima. Então você entendeu a máquina térmica, cara? Refrigerador é um pulo. Refrigerador é uma máquina térmica operando no ciclo inverso. Então inverte todas as setas. Beleza? Aqui também. Trabalho. Seta para direita. Coloca ela para esquerda. Fechou? Não entendi. Então, se eu sei máquina térmica, eu sei refrigerador. Tem erro não, bicho. Então, olha só. Tá aí. Trabalho. Pode ser? Beleza. Você olha para isso aqui, e o que isso te diz? O que um refrigerador faz? O que um ar-condicionado faz? O que uma geladeira faz? Ela retira calor da fonte fria e joga para a fonte quente. Tá 35 graus aqui em Belo Horizonte agora, meu irmão. Aqui dentro tá 23. E o meu refrigerador continua fazendo o quê? Pegando aqui o ambiente que está a 23 graus, que é a minha fonte fria, eu retiro o calor daqui e jogo lá para fora, que está a 35. Pô, esse não é um processo natural. Você sabe que o processo natural é o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O calor ir do corpo de menor temperatura para o de maior não é um processo natural. Então isso o quê? Me custa. Me custa o quê? Energia. Então eu tenho que realizar trabalho sobre esse cara, eu tenho que conectar na tomada, eu gasto energia. Entendeu a diferença? Numa máquina térmica, ela recebe calor de uma fonte quente e faz trabalho, gera energia, né? Não gera, uma parte dessa energia ela converte em trabalho, né? Mas você entendeu? Eu recebo calor de uma fonte quente e faço trabalho, beleza? Ok. Já um refrigerador, meu irmão, para fazer esse processo que não é natural, para retirar calor de uma fonte fria e jogar para uma fonte quente, não é natural. Ah, tá, então isso me custa. Tem um gasto energético, então eu tenho que realizar trabalho
sobre esse cara. Eu tenho que entregar energia para ele. Ah, isso aqui então, tipo assim, liguei ele na tomada. Ah, tá, isso aqui então representaria, por exemplo, a minha tomada. Tá ali, ó, tá ligado na tomada. Esse cara tá puxando energia. Então, eu injeto energia nele, sobre a forma de trabalho, para que ele arranque calor da fonte fria e despeje na fonte quente. Ah, tá. Pô, maneiro, hein? Muito louco. Então, isso é um refrigerador, ok? Beleza. Então, ficou claro? Perceba como que é simplesmente uma máquina térmica operando num ciclo inverso, né? De novo, se eu pegar a soma das setas que estão entrando, tem que ser igual à seta que está o quê? Saindo. Ah, tá. Então, se eu pegar aqui, ó, o trabalho mais o QF, é o que está entrando na minha máquina, no meu refrigerador, tem que ser igual ao QQ. Ah, tá. Então, o que você está me dizendo é que essa mesma equaçãozinha aqui, ela continua valendo. É isso, é uma equaçãozinha de balanço energético, de conservação de energia. Continua valendo? Continua valendo. Então, deixa eu colocar ela aqui. Então, para o refrigerador, essa equaçãozinha continua valendo. Ou seja, vamos supor, se eu estou arrancando 10 joules de calor da minha fonte fria e estou fazendo 30 joules de trabalho, quanto que eu estou jogando lá para minha fonte quente? 10 mais 30, 40 joules. Sacou? Não, então esquenta pra caramba lá fora. Pega lá fora, filho. Na base externa de um ar-condicionado, põe a mão lá perto pra você ver. É quente, joga muito calor lá pra fora. Mas beleza, tá bom. E aí tem uma outra coisa. Qual que seria o rendimento de um refrigerador? Na verdade, quando a gente fala de refrigerador, a gente não fala de rendimento, a gente fala de eficiência. Muda a nomenclatura, porque é um pouquinho diferente. Por quê? Num refrigerador, o que te interessa? Você já se inscreveu para participar da Black Friday do Universo Narrado? Vai ser a oferta mais indecente que a gente já fez, cara. Sério mesmo, você nunca viu isso em lugar nenhum. Eu te garanto. Vê se não perde que vai ser a melhor oportunidade para você entrar nas nossas turmas de 2024. Fala pra mim. O que te interessa não é o trabalho, né? Não. O que interessa é isso aqui, meu irmão. É tirar calor da fonte fria. Um ar-condicionado que se preze é um cara que consegue gelar bem uma sala. É um cara que consegue retirar calor da fonte fria. Correto? Ah, tá. Então é diferente. Numa máquina térmica, eu estou interessado em realizar trabalho, irmão. Recebi calor da fonte quente, combustão rolou no motor, pau quebrou. O que me interessa é o carro andar, irmão. Acelerar, então é o trabalho que é realizado ali. Ah, tá. Já no ar-condicionado, não. O que te interessa é retirar calor da fonte fria, você concorda? E a lógica é a mesma. A eficiência é o que te interessa em relação ao que você recebeu para fazer aquilo. Ah, perfeito. O que me interessa, então, é o QF, é retirar calor da fonte fria. E o que eu recebi para fazer aquilo? É o trabalho, a energia que foi injetada, quanto eu gastei, quando você paga de conta de luz. Ah, tá. Então tá aqui. É diferente, né? A expressão da eficiência de um gerador, que seria análogo ao rendimento. A gente só muda a nomenclatura porque justamente para a gente não confundir, porque a forma de calcular, como você está vendo, ela é um pouco diferente, né? Olha aqui, ó, esse cara é o nosso, essa é a eficiência, né, do nosso refrigerador. Aqui, ó. Deixar assim. Perfeito? Essa é a nossa eficiência. Tudo bem, mas ela é análoga ao rendimento. Como eu disse, a gente dá nome diferente, simplesmente porque você vê que o cálculo é diferente. Rendimento e eficiência, mas a lógica é a mesma, né? O rendimento de um gerador é o que te interessa, trabalho, em relação ao que você recebeu para fazer aquilo. QQ, trabalho sobre QQ. Eficiência é o que te interessa, arrancar calor de uma fonte fria, para um refrigerador, em relação ao que você recebeu de energia para fazer aquilo. Beleza? Que é F sobre W. Pode ser? Beleza. Agora, então tá bom. Então você sabe, né, o que é uma máquina térmica, o que é um refrigerador. Beleza. Vamos discutir aqui então, isso aqui pode ser importante você saber, a máquina térmica mais importante de todas, que é aquela que opera num ciclo de Carnot. Vamos lá. O que é um ciclo de Carnot, bicho? Um ciclo de Carnot é esse cara que eu quero colocar aqui com vocês. Ciclo de Carnot. Esse cara é o cara mais importante de todos. Por qual motivo? Ciclo de Carnot. Vou te contar aqui agora, ó. Carnot. Ó. Esse cara, ele é extremamente importante pelo seguinte. Primeiro, o que é um ciclo de Carnot, né? Ele é composto de duas isotermas e duas adiabáticas, tá bom? Então tem duas isotermas aqui, TQ e TF. Lembra, TQ seria a temperatura da fonte quente, TF da fonte fria. Por que está certo no desenho? Porque lembra, quanto mais afastado você está da origem, maior é a temperatura da sua isoterma. Então essa aqui tem uma maior temperatura. Um ciclo de Carnot é um ciclo termodinâmico composto por duas isotermas e duas adiabáticas. Uma adiabática é uma transformação termodinâmica onde não há troca de calor.
tá? E uma adiabática, ela sempre cruza duas isotermas, então isso é uma adiabática, isso é uma adiabática, sacou? Adiabáticas cruzam duas isotérmicas, então, ó, isso aqui é uma adiabática, isso aqui é uma adiabática, beleza? Então, vamos lá, o que seria um ciclo de Carnot? Então, aqui, ó, é Q igual a zero, não tem troca de calor ao longo dessas curvas, beleza? Vou botar até o nome aqui, então, opa, Q igual a zero, Q é igual a zero, vou botar então para dizer aqui, ó, adiabática. Tá, então não há troca de calor numa transformação adiabática. E se eu tenho um ciclo que é composto por duas isotermas e duas adiabáticas, então, por exemplo, tá aqui, ó, deixa eu pegar os 4 pontos. Então, o meu gás, por exemplo, começa nesse ponto aqui. Aí ele pega, expande, então rola uma expansão isotérmica, não é isso? Uma expansão a temperatura constante vem parar nesse ponto. Aqui rola uma expansão adiabática, tá? Expansão, o volume está aumentando. Beleza, expansão adiabática. Opa, tá aqui. Cheguei nesse ponto aqui, aí rola uma compressão, o volume vai diminuir. Uma compressão o quê? Isotérmica, né? A uma temperatura constante. Então, eu venho aqui, ó, comprimo meu gás. Ele vem para naquele ponto. E depois eu faço uma compressão adiabática. É uma compressão ao longo dessa curva cinza, seria uma compressão adiabática. Então, vem aqui, ó. Beleza? Esse ciclozinho aqui, beleza? Esse ciclozinho aqui, então, sai daqui, vem para cá, é o que a gente chama de ciclo de Carnot. Então, ó, tá aqui, expansão isotérmica, gás expande, volume aumenta, a temperatura constante. Chego aqui. Expansão adiabática, volume aumenta sem troca de calor. Chego nesse ponto. Compressão isotérmica, estou caminhando sobre uma isoterma, temperatura da fonte fria. Vem parar aqui, compressão isotérmica, né? E compressão adiabática, compressão sem troca de calor. Esse ciclozinho é o chamado ciclo de Carnot, tá? Então, vou destacar ele aqui, vou pintar de amarelo, por exemplo. E o que tem de importante nesse cara? Você lembra? Cara, o ciclo de Carnot, explicar e demonstrar isso é bastante complexo, fugiria do nosso escopo, mas ele é útil, velho, porque ele é o ciclo mais eficiente de todos. Dadas duas temperaturas, da fonte quente e da fonte fria, a máquina térmica que vai ter o melhor rendimento de todos, que não é 100%, porque você já sabe que 100% é impossível, é a máquina de Carnot. É a máquina que opera num ciclo de Carnot. Fechou? Sempre. Então escolhe, porque, vamos lá, para você falar de uma máquina térmica, você sabe, você precisa escolher duas temperaturas. Aqui, ó. Para você ter uma máquina térmica, para começar a conversa, você precisa de duas temperaturas. Você precisa de uma fonte quente, que está lá uma temperatura TQ, que eu chamei, temperatura da fonte quente, e você precisa de uma fonte fria, que está uma temperatura TF, temperatura da fonte fria. Beleza. Então, para começar a brincadeira, para falar de uma máquina térmica, você precisa de duas temperaturas. Fonte quente e fonte fria. Beleza? Perfeito. Então, qualquer máquina térmica tem que ter ali duas temperaturas. Temperatura da fonte quente e temperatura da fonte fria. Dadas as duas temperaturas, qual que vai ser a sua fonte quente e qual que vai ser a sua fonte fria, a máquina que tem o melhor rendimento de todos, a máquina mais eficiente, é uma máquina que opera num ciclo de Carnot, beleza? Onde rola uma expansão isotérmica naquela temperatura da fonte quente, depois uma compressão, uma expansão adiabática indo para a temperatura da fonte fria, depois uma compressão isotérmica e compressão adiabática. Essa é a máquina mais eficiente de todas. Nenhuma máquina que opere entre essas duas temperaturas, você pode pensar na máquina que você quiser, nenhuma delas vai ter um rendimento melhor que a de Carnot, por isso que ela é extremamente eficiente. O mesmo vale para um refrigerador. O que seria um refrigerador? Troca o sentido das setas. Ah, então eu posso ter um refrigerador operando no ciclo de Carnot? Sim, porque já sacou que de uma máquina térmica para um refrigerador é só o quê? Você trocar o sentido da seta. Ah, tá, então se eu trocar, se a seta agora estiver para cá, aqui está subindo, agora está descendo. Aqui está subindo, né? Agora está descendo. Aqui está descendo, agora está subindo. Pronto. Troquei as setas todas aqui, ó. Então agora se eu inverter o sentido que eu estou girando no ciclo, eu tenho agora um refrigerador operando no ciclo de Carnot. Então isso vale tanto para a máquina térmica quanto para o refrigerador. Como que eu construo uma máquina térmica, um refrigerador mais eficiente? É aquele que opera num ciclo de Carnot. Se eu estou caminhando aqui no sentido horário, que é o que é desenhado aqui, eu tenho uma máquina térmica. Então vou até colocar aqui, ó, aqui eu tenho uma máquina térmica. Beleza? Se eu, máquina
térmica. Se eu trocar a seta e estiver percorrendo o meu ciclo de Carnot no sentido anti-horário, eu vou ter um refrigerador operando no ciclo de Carnot. Fechou? Então o ciclo de Carnot ele é relevante porque não só a segunda lei me diz que eu não posso ter um rendimento de 100%, como aqui eu tenho, né, no teorema de Carnot, que fala que a máquina térmica mais eficiente de todas é a que opera no ciclo de Carnot, eu tenho qual que é a melhor máquina que eu posso construir. Beleza? Pô, legal. E uma continha que pode ser útil para você é como que eu calculo o rendimento de um ciclo de Carnot? Pô, olha que legal. Vou fazer essa continha aqui com você, ó. Acompanha esse raciocínio aqui. O rendimento, ele é o quê? Ele é o trabalho, mas o trabalho, se eu for pegar essa equação, o trabalho ele é o QQ menos o QF. Né? A diferença entre o calor que eu recebi na fonte quente e o que eu rejeitei para a fonte fria é o meu trabalho. Então, QQ menos QF é o meu trabalho. Então, vou escrever aqui, ó. Q menos QF dividido por QQ. Né? O que você está fazendo? Entendi não. Eu estou só reescrevendo essa fórmula aqui, sacou? O denominador é QQ e o numerador, que é o trabalho, eu estou implementando essa equação. O trabalho é a diferença entre o calor que eu recebi e o calor que eu rejeitei. Ah, tá. Perfeito. O que você poderia fazer aqui agora? Você pode distribuir esse denominador e você vai ter o seguinte. O rendimento vai ser QQ dividido por QQ vai dar o quê? 1 menos QF dividido por QQ, que é o quê? Que é isso mesmo, QF sobre QQ. Então isso aqui é uma outra forma de você escrever o rendimento de uma máquina térmica. Perfeito? Tá. Isso aqui vale, tá? Para qualquer máquina térmica. Deixa eu destacar aqui então. Então o rendimento fica sendo isso. Beleza? Então isso aqui vale para qualquer máquina térmica, é só uma reescrita daquela equação. Pode ser? Beleza, tranquilo. Olha que interessante. Para a máquina de Carnot, e só para a máquina de Carnot, vale o seguinte. Se você tem a máquina de Carnot, a razão, só para a máquina de Carnot isso, hein? A razão entre o calor que eu rejeito para a fonte fria e o calor que eu recebo da fonte quente, essa razão aqui, ela é exatamente igual a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Pode ser ou não? Tá comigo aí? Faz sentido? Por que é e tal? Não sei. Cara, isso aqui é extremamente complexo aqui de fazer conta e tal. Exige muita complexidade envolvida no cálculo. Eu tô te contando aqui então que para a máquina de Carnot e apenas para a máquina de Carnot, se você divide o calor que ela rejeita para a fonte fria pelo calor que ela rejeita para a fonte quente, isso é a mesma coisa que você dividir a temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Ok? Em Kelvin. Temperaturas em Kelvin. Temperaturas em Kelvin. Logo, para a máquina de Carnot, como que eu calcularia o rendimento da máquina de Carnot? Pô, o rendimento para qualquer máquina térmica é 1 menos QF sobre QQ. Porém, para a máquina de Carnot e apenas para a máquina de Carnot, o QF sobre QQ, a razão entre os calores, é igual à razão entre as temperaturas, em Kelvin. Perfeito, então eu consigo substituir. No lugar de QF, eu posso colocar quem? TF. Ah, tá. Temperatura da fonte fria. No lugar de QQ, eu posso colocar o quê? TQ, né? Então pronto. Ah, tá. Então esse aqui é um jeito de você escrever o rendimento de Carnot. Então vou até escrever. Isso vai apenas para a máquina de Carnot. Beleza? Ah, tá. Isso aqui só vale para a máquina de Carnot. Beleza? Então tá aí. O rendimento da máquina de Carnot é esse bichão aí. Fechou? Vou botar aqui na cor. Pronto. Agora, vamos lá. Por que você está me contando isso? Cara, pelo seguinte. O que pode aparecer, e é comum no Enem, nunca apareceu, na verdade, esse cálculo especificamente, mas vai que aparece lá, né? Tô te contando aqui. As revisões aqui estão completaças, né? Pelo amor de Deus. Olha só. Se liga. Vamos lá. Então, ciclo de Carnot, deixa eu mexer um pouquinho aqui, ó. Ciclo de Carnot, subir ele um pouco e tal. Perfeito. Deixa eu diminuir um pouquinho esses caras aqui. Deixar assim. Pronto. Então, daqui, ó. O rendimento de Carnot é esse aqui. Então, exemplo, vamos supor que ele te dá uma temperatura. Fala, ó, cara, eu tenho ali uma fonte quente numa temperatura de 600 Kelvin.
Se não tiver em Kelvin, você tem que converter. E eu tenho uma fonte fria numa temperatura ali, PF, beleza? Então aqui, ó. Temperatura ali, TF. Deixa eu prolongar aqui essa minha isotérmica, é isso aqui, né? Sacou a ideia? Ah, tá. Uma temperatura TF de 300 Kelvin. Qual que é, de todas as máquinas térmicas que você pode construir, qual que é que vai ter o maior rendimento? Cara, é você fazer a conta, 1 menos TF sobre TQ. O que é TF sobre TQ? 300 sobre 600, meio. 1 menos meio, meio. Então, a melhor máquina térmica que você pode construir, operando entre essas duas temperaturas, vai ter rendimento de 50%. Então, às vezes a gente fala, eu construí uma máquina térmica fulano aqui, cujo rendimento era de 63%. Está errado. Contraria a segunda termodinâmica. Se a mais eficiente de todas, que é a de Carnot, vai ter rendimento de 50%, não tem como você construir uma máquina aqui com rendimento de 51%. É impossível. Sacou? É fisicamente impossível. A máquina que tem maior rendimento é o rendimento de Carnot. Eventualmente, para isso que pode ser interessante saber essa equação. Se você compreendeu bem essa aqui, o que eu sugiro? Refaça isso aqui que eu fiz com você. Depois que terminar a aula, refaça o raciocínio. Vê se faz sentido para você o trabalho ser igual a isso. Reconstrói essa equação, essa definição, vê se faz sentido essa equação. A partir dessas duas, constrói essa, que aí você vai ver que faz muito sentido. Pô, é verdade. Se isso aqui faz muito sentido, é fácil guardar a equaçãozinha por rendimento de Carnot. Porque é exatamente isso quando você substitui QF sobre QQ por TF sobre TQ. Então lembra, isso só vale para a máquina de Carnot. Então, olhando aqui, ó, isso aqui vale para qualquer máquina térmica. Isso aqui vale só para a máquina de Carnot, que é a mais eficiente de todas.